Olá, saudações a si que está desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto. Chegamos para mais um episódio e hoje nós vamos falar da influência da homossexualidade na sociedade angolana. Um assunto que é presente, conhecemos, mas antes de nós entrarmos para o debate com os meus convidados que já estão aqui comigo, vamos acompanhar a matéria que a Madalena André fez com todo o gosto e assim deixar-nos mais dentro, abalizados do assunto que nós vamos discutir aqui hoje. A homossexualidade é definida como uma característica, condição ou qualidade de um ser que sente atração física, estética ou emocional por outro ser do mesmo sexo. Alguns anos atrás, a homossexualidade era considerada um transtorno mental, incluída na lista do Código Internacional de Doenças, a pedido da Organização Mundial da Saúde. Em 1993, a Organização Mundial da Saúde declarou que a homossexualidade não constitui doença ou distúrbio mental, mas sim uma forma natural de desenvolvimento sexual do ser humano e a retirou da lista de doenças mentais. Mas, ainda assim, algumas pessoas consideram que os homossexuais sofrem de problemas mentais e são más influências para a sociedade. Estão elas certas? Como podemos avaliar esta situação? Obrigado, Madalena. E esta avaliação será feita, esta análise será feita pelos meus convidados. À minha esquerda está a doutora Márcia Cassova, que é psicóloga clínica e também educadora sexual. Bem-vinda. Muito obrigada, Jaime, pelo convite e acabo por estender o convite a toda a equipa. Nós é que agradecemos. Do outro lado, à minha direita, está o pastor Abel Domingos, que é pastor da Igreja Hospital da Fé. Obrigado já também pelo convite. E estamos aqui, né? Para poder dar em frente esse debate. Exatamente. Okay. Eu vou pedir aos meus convidados que fiquem à vontade. Vamos procurar responder às perguntas e analisar da melhor forma para ajudar as pessoas que estão a acompanhar o programa e assim influenciar a sociedade da melhor forma. Começo consigo, doutora. Qual é o enquadramento clínico, científico que poderia fazer com relação à homossexualidade, visto que anteriormente tinha uma visão e hoje temos uma outra? Bem, como nós acabamos por acompanhar rapidamente aqui, não é, acabamos por acompanhar, hoje, não é, existem vários estudos relativamente a essa questão da homossexualidade, do homossexualismo, a se levantar se as pessoas nascem, não é? Se as pessoas nascem com essa condição, se isso é uma doença ou não. E obviamente que não existe um consenso, não existe um estudo de alguma forma que taxa que realmente essa pessoa, que as pessoas nascem doentes, que é uma condição que realmente precisa de um acompanhamento. Para alguns casos, na maioria das vezes, principalmente por parte dos pais, por não aceitarem que seu filho apresente nessa condição, muitos acabam por levar os seus filhos a um terapeuta, a um psicólogo, para ver se realmente existe uma questão doentia para esta situação. Obviamente que, por não ter aceitação dos pais, por não ter aceitação da própria sociedade, acabam por, vamos assim dizer, por diabolizar essa situação, casos é que nós acabamos por acompanhar pessoas que passam por situações de violência, não é, por parte da sociedade, e é muito mais difícil para esta pessoa que quer exprimir a sua sexualidade não ser aceita por parte dos seus progenitores e não ser aceita pela sociedade. Como é que eu posso dizer ou qualificar uma pessoa homossexual? Tirando a questão que ela também exprime a sua sexualidade e uma pessoa normal. Porque nós, enquanto seres, vamos assim dizer, seres normais, nós também exprimimos a nossa sexualidade. O que acaba por de alguma forma, vamos assim dizer, não prejudicar, mas influenciar na nossa resposta, não é? Enquanto heterossexuais, tem muito a ver com a questão do facto de que nos foi ensinado, não é? De que o homem, não é? Nós crescemos com isso também, depois o pastor vai dar aqui um reforço quanto a isso, não é? Que o homem e a mulher apenas podem estar, só apenas o homem e a mulher podem se reproduzir, não é? Podem estar juntos. Não um homem com um homem, não uma mulher com uma mulher. Daí a questão
não é, da sexualidade ser uma questão de, para muitos é repressão, para outros é expressão. Então, essa questão de avaliar é muito mais uma questão de nós olharmos para a nossa sexualidade e saber que uns acabam por expressar, não é, sem repúdia, sem medo, e outros acabam por reprimir. E essas pessoas homossexuais, na sua maioria, estão no grupo das pessoas que acabam por reprimir, por essa condição mesmo que nós já encontramos da sociedade que não aceita, não é, um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. Muito obrigado. Pastor, qual é a sua visão? Como é que nós podemos analisar esta situação? Ok, na verdade não estamos a falar de algo desconhecido, é algo que já dominou, se posso dizer, a Terra, mas ainda eu tenho uma visão diferente. Nós sabemos que no princípio de tudo Deus fez Adão e a Eva, ou seja, mulher e homem. E olhando para essa situação, eu não olho como algo normal, eu ainda olho para essa situação como uma doença, ou seja, demônio. Porque não é normal, sendo um homem, ter esse tipo de comportamentos. Ou sendo mulher, ter esse tipo também de comportamento. Ou seja, uma mulher a ter prazer, ou seja, uma mulher a ter prazeres com uma outra mulher. Ou um homem a ter prazeres com outro homem. Então, acredito eu que isso ainda mesmo é um demônio. Para mim, isso é um demônio. É um demônio mesmo. E que, de certa forma, acredita que a homossexualidade está a influenciar muito a sociedade angolana? Na verdade, sim. Como é que está influenciando? Na verdade, sim. Na verdade, ela está a influenciar como? Há muitos por aí que nós conhecemos, acredito que nós vimos passando na televisão, na rua. Essas pessoas todas tiveram um acesso muito positivo em ser recebido. E por esta razão, essas pessoas estão a como eu posso dizer? Estão a ganhar mais espaço? Sim, estão a ganhar mais espaço. E estão a ganhar mais espaço, estão a ganhar mais espaço. Muito bom. E, doutora, concorda partilha da mesma opinião do pastor, de que estamos a ter uma sociedade com uma certa invasão da homossexualidade e que, de certa forma, poderemos ter outras pessoas a serem corrompidas com a sua naturalidade? É possível alguém ser corrompido? Eu não diria invasão, porque o que acontece? Obviamente que existe um número sim de pessoas, ou um grupo não é considerável que já se conhecem, que nós, não é, de alguma forma acabamos por respeitar, não é? Existem alguns grupos já mesmo só de LGBT, alguns grupos, temos aqui a falar da Associação Íris, temos assim já grupos de pessoas que de alguma forma já é assim respeitável, não é, pela sociedade. Obviamente que as pessoas que de alguma forma estão em frente, não é, de alguma forma tiveram que romper mesmo esta barreira, não é? Temos assim, vamos assim dizer, algumas figuras públicas que de alguma forma permitiram com que houvesse mais espaço, porque realmente existem sim homens sexuais na nossa sociedade, mas ainda estão em grupinhos que poucos conhecem. Os que nós conhecemos são de alguma forma aqueles que querem expressar para o mundo a sua sexualidade, que estão nas redes sociais, que são muitas vezes artistas, mas que de alguma forma o público respeita. Uns não aceitam, mas respeitam. Mas tem um grupo que nós não conhecemos. Esse grupo de alguma forma sofrem por essas violências, violência física, violência psicológica. Muitos acabam por ser mortos por conta mesmo desta condição sexual. Mas obviamente que as redes sociais de alguma forma acabam por influenciar, não é? As pessoas que se calhar estão em frente acabam por influenciar de alguma forma quem também está a acompanhar, porque se ela acaba por a consumir aquele conteúdo, acaba por ver ou ter aquela pessoa como referência, se calhar de alguma forma pode também querer ter ou escolher esta mesma condição. Mas tem aqueles casos... Aqui vamos olhar para uma influência negativa ou como é que nós podemos classificar isso? Bem, o que é que acontece? Nesse caso, eu estava a dizer, tem aqueles casos em que muitas das vezes é uma questão passageira, não é? Imagina que eu tenha, vamos assim dizer, o Jaime, não é? Como referência, mas naquela minha fase eu quero de algum momento também me comportar como o Jaime. Não necessariamente eu me considerar, eu me aceitar como homossexual. Eu simplesmente, durante um tempo, acompanhei o Jaime e me identifiquei de alguma forma com o Jaime. Se calhar durante um período eu decidi me comportar, não é,
como Jaime, não é? Se calhar um pouquinho mais afeminado, querer falar, querer, muitas das vezes, vestir-se como mulher e não necessariamente ser homossexual, porque muitas das vezes, vamos assim dizer, tudo começa pela infância, não é? E na fase da adolescência, muitas das vezes, os adolescentes, como é uma fase em que estão à procura da sua identidade, querem muitas das vezes querer repetir comportamentos de certos, não é? Daquilo que acabam por ver, que acabam por, de alguma forma, ter acesso rápido. Então, por ser uma fase de identidade, muitos dos adolescentes acabam por ter esse comportamento naquela fase da adolescência, mas que na fase adulta não se identificam como homossexuais, e sim mesmo como heterossexuais. Então, muitas das vezes é uma questão mesmo comportamental. Não necessariamente que essa pessoa nasceu homossexual. E também dizer é possível alguém nascer assim? Não temos um estudo que comprove se a pessoa nasce ou não homossexual. Não temos um estudo que nos permita dizer que se realmente é uma doença ou não. Porque muitas das vezes, quem vai à procura de um psicólogo, muitas das vezes não é a pessoa que é homossexual. Muitas das vezes é se calhar o pai ou a mãe que não consegue aceitar ou lidar com aquela situação sabendo que o filho é homossexual. Primeiro porque ela vai passar por, vamos assim dizer, vai passar, que tema que eu posso usar? Vai passar, se calhar, assim, também por agressões por parte da sociedade em saber, mas como é que o filho da fulana agora é homossexual? Primeiro é que ela vai passar por agressões por parte da sociedade, ela não vai aceitar o facto dela ter colocado um filho no mundo e esse filho é homossexual, porque essa mãe, de alguma forma, também está, né, tem, se calhar, uma mãe que também frequenta a igreja, então tem essa coisa, mas como é que você frequenta a igreja, o teu filho é homossexual? Muitas das vezes é a própria mãe ou o próprio pai que vai à procura de um profissional. E muitas das vezes a pessoa em causa que não é que tem esse comportamento ou que se assume como homossexual está psicologicamente, está num estado mental saudável. Certo. Pastor, isto que a doutora acabou de explicar é real, acontece, de que muitas pessoas acabam julgando outras porque têm um filho homossexual ou por ser. Qual deve ser ou qual deveria ser a posição correta de um cristão face a esta situação e até de um pastor também? Certo. Na verdade, olhando para isso como um demônio, eu não critico, ou seja, eu não atiro pedra para essas tal pessoas. Eu acho que a maneira certa dessas pessoas, olhar para essas pessoas, é passar a palavra de Deus para essas pessoas. Na verdade, se eles conhecessem essa palavra de Deus, que hoje nós conhecemos, eles não estariam nessa situação. Há pouco tempo eu estava aqui a falar com o apresentador e eu estava a dizer assim, no livro de Mateus capítulo 24, a Bíblia fala que nos últimos dias o ataque do diabo vai ser tirar entendimento das pessoas. E a Bíblia ainda relata quando esse tempo chegar, o anticristo já está em nós. Quer dizer, o pior ataque do diabo neste momento é mesmo confundir a mente das pessoas, na qual nós estamos a ver agora. Vamos aqui dizer que as pessoas estão confundidas. Certo, certo. Eu olho para isso, é a vontade do diabo, é confundir a mente das pessoas, que nos últimos tempos os entendimentos de muitos já não serão o mesmo. E aqui a nossa doutora disse que ninguém nasce, certo? Ninguém nasce deste jeito, ou seja, desse gênero. São coisas que, no decorrer do tempo, vai manifestando. Então, eu ainda olho isso como um demônio, segundo o ensinamento que assim eu aprendi, ainda olho isso como um demônio. Como é que nós devemos lidar com isso? É conversar com essas pessoas, levar essas pessoas não só à igreja, mas ter um ensinamento religioso. Mas ainda assim existem, no Brasil, na América, existem igrejas que, de certa forma, já estão a apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e dizem que Deus é amor. Esta é a justificação, que não deveriam julgar. Qual é a sua visão com relação a isso? Na verdade, até fica meio complicado eu responder, né? Sendo uma igreja e eu sendo pastor, fica meio complicado, mas a verdade sempre é acima de tudo. Está errado. Está errado, não está certo. Sendo a igreja, tinha que parecer sempre a verdade acima de tudo. E se nós buscando a palavra de Deus, nós não vamos encontrar esse tipo de coisa. Quer dizer, que essas coisas estão a se manifestar agora. Então vamos só pensar um bocado. A Bíblia diz que nos últimos tempos, quer dizer que nós estamos nos últimos tempos mesmo. A única maneira que nós temos, diante desse fenômeno, se assim posso chamar, é trazer a verdade de Deus à tona. É trazer a verdade de Deus à tona. Nós temos testemunhos também de pessoas que passaram por essa situação.
mas o primeiro contato que tiveram com Cristo foram curados. Ou seja, foram mudados, os seus pensamentos mudaram. Mas nós ao utilizamos a questão cura, de alguma forma queremos dizer que essas pessoas estão doentes. Porque essas pessoas, de alguma forma, se calhar nós tornamos essas pessoas doentes depois, pelo facto de nós começarmos a julgar. Porque pode ser uma pessoa em que realmente, ao fato dela se assumir, dela se aceitar homossexual, não é? A pessoa, de alguma forma, ser feliz com essa sua condição. E o facto de ela ter que receber julgamento por parte da sociedade, das pessoas que estão ao seu lado, não é? Passar por essas violências, é que de alguma forma podem levar essa pessoa a um estado de doença, vamos assim dizer, a uma questão de saúde mental precária. Vamos aqui dizer que existe um certo tabu que domina a religião, as igrejas? Bem, à luz da Bíblia, não acredito eu que o pastor poderá reforçar melhor do que eu, não é? Mas existe um tabu vamos assim primeiro dizer que existe um tabu primeiro em volta da sexualidade. Ponto 1. O tabu está em volta da sexualidade. Só em si, só até no básico da sexualidade já é um tabu. Vamos assim, nós aqui dizer que não é, essa questão, não é, estamos aqui a dizer a questão do, não é, de, como é que não tem a ver com homossexualidade, mas depois eu posso lembrar-me disso. Mas a sexualidade em si, de alguma forma, já é vista também como pecado na própria igreja. Algumas acabam por diabolizar também a questão da sexualidade. Daí que muita gente não consegue exprimir a sua sexualidade, porque de alguma forma tem a sua base, não é? Tem a passagem de conhecimento que recebeu, se calhar passou por uma catequese, passou por uma catequese, vamos assim dizer, e que de alguma forma fez com que reprimisse a sua sexualidade. Mas nós, ao dizermos que essa pessoa precisa de cura, estamos a tentar também dizer às pessoas que essa pessoa está doente. Provavelmente essa pessoa não se encontra doente e que nós é que tornamos essas pessoas doentes. Porque tem uma questão que nós também devemos ver. Obviamente que falou muito bem da questão dos casamentos, não é? Brasil, Estados Unidos, em que a própria igreja em si permite, mas Deus acolhe. O que é que acontece? Nós, de alguma forma, temos a questão de que Deus é amor. Se Deus é amor, Deus nos olha como nós somos. Então, de alguma forma, nós também, se calhar, devemos ver se essa pessoa está feliz nessa condição. Por que essa pessoa tem que ir à procura de um pastor, de uma igreja, se ela está feliz? Ela está realizada financeiramente, ela está bem consigo mesma. Por que nós vamos querer dizer que essa pessoa está doente? Pastor. Na verdade... Porque eu penso que a questão felicidade aqui importa. Se essa pessoa se sente feliz, se sente saudável, está feliz, não tem problema com ninguém. À vontade. A questão até não é ele, ou seja, essa pessoa tem problema, está a perceber? Mas vamos só fazer uma análise. Como é que a sociedade recebe esse tipo de situação? Isso não é de hoje, já vem há muitos anos que até agora a sociedade, eu posso dizer 70% da sociedade não recebeu isso ainda de uma maneira tão positiva. Até as próximas gerações não vão receber mas isso. Mas não existe certo tabu na religião, na igreja? Não. Existe sim. Não. Pois, tem um tabu porque as igrejas não falam sobre sexualidade. Não falam? Não falam sobre sexualidade. E se falam, é muito mais a ver sobre reprodução. Do homem se juntar à sua mulher, se tornarem um só, terem filhos e multiplicarem-se. Como é que avalia a atuação da igreja neste contexto ligado à homossexualidade? Bem, para a nossa sociedade, vamos assim dizer, não é aceitável, porque ainda não temos relatos de igrejas de casamentos, não é, que já foram celebrados aqui em alguma igreja, partindo de qualquer religião que nós temos, que não é que existe, não temos assim alguma que houve, não, a igreja pentecostal permitiu um casamento e tudo mais, mas as outras de alguma forma não é por levarem não é, a questão que Deus é amor, Deus aceita todos, Deus acolhe todos, acabam por permitir isso. Da mesma forma que nas igrejas não é permitido que todo mundo entre. E dizem sempre, não, cada um, não é, Deus aceita todos, cada um é livre de entrar. Mas sabendo que nem todos vão, vamos assim dizer, que nem todos de alguma forma são, como é que eu posso dizer, são chamados, acho que usam esse termo. Muitos chamados e poucos escolhidos. Eu não quero ter que errar com essa história da igreja. Na verdade, na verdade, eles até são bem-vindos. Mas há alguma aceitação, algumas afastados não.
São O que é afastados. que Não, acontece? Podemos afastado ouvir aqui não. o pastor? Eu acho que eu vou ter que voltar novamente no que eu já estava a dizer. Nós olhamos para essa situação como ainda como um demônio, estás a perceber? Então, não tem outra maneira de nós resolver essa situação, a não se quer deixar com que essas pessoas venham passar a verdade a essas pessoas. Conforme a doutora aí está a dizer, epá, não sei qual é a igreja que talvez a doutora já viu, já ouviu, mas a igreja onde eu faço parte, nós recebemos. Nós recebemos, mas não aprovamos casamento de 2 homens, nem de 2 mulheres. Recebem com o missão intuito de é ajudar, ensinar esta pessoa, ajudar, curar. certo? Ajudar esta pessoa, fazer com que esta pessoa chegue à realidade, porque eu ainda acredito que essa pessoa ainda não está totalmente na real, ainda não caiu na real. Então nós passamos a palavra a fim de ensinar esta pessoa. E esta pessoa se achar, estás a perceber? Então é mais ou menos até aí. Então aqui o pastor poderia dizer que a ciência, a doutora Márcia, ao passar este discurso, ao falar assim, estaria a passar a mão à cabeça dos homossexuais e talvez também estimular outras pessoas a se tornarem ou a se assumir? Na verdade, até não vou avaliar o que concretamente a doutora está a insinuar, né? Mas eu vou dizer assim. A doutora disse que normalmente as igrejas que recebem, eles têm se apresentado como Deus e amor. Como Deus e amor, então essas igrejas é permitida que homossexual, né? Podem entrar nessas igrejas, casarem normalmente, ter uma vida normal, certo? Nós também temos, mas menos o casamento. Amém? Mas nós temos que entender que Deus que é amor tem um Deus também de justiça. No livro de Mateus capítulo 10, verso 34, a Bíblia fala que Deus não veio simplesmente para trazer amor, mas sim a espada. Por que a espada? É porque há certas coisas que tem que haver regras. Ele sim é cheio de misericórdia, cheio de amor. Mas até esse ponto não. Mas nós entendemos, eu atualmente entendo outras igrejas. Eu não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para falar mal deles. Eu entendo porque para já até eu tive amigos desse gênero. Tive amigos desse gênero, tive amigas desse gênero e nunca entramos em conflitos. Mas eu tenho uma missão para este meu amigo. A minha missão é ajudar com que ele caia na real. Mas de certa forma existe este receio, não é? De que eu envolver-me, ter um certo amigo homossexual poderia, de certa forma, influenciar-me ou até ser mal conotado pela sociedade, como tem muitos pais que negam os filhos porque são homossexuais. Certo. Por isso é que eu sou pastor. Por isso é que eu sou pastor. É para esse tipo, não só esse tipo de coisa, como outras coisas. Por isso é que eu sou pastor. Pois. A minha missão é ajudar essa pessoa a cair na real. De forma concreta, já teve algum caso que alguém foi curado? Até essa palavra curado é meio pesada, mas tá bom. Já teve pessoas que foram curados, assim posso dizer, curados. Porque é uma doença, né? É dizer uma doença, certo? É um demônio. Então, tem pessoas que sim, que foram curados. Tem pessoas que foram Doutora, curadas. Eu vi, algum não me aspecto contaram. que foi aqui mencionado pelo pastor que gostaria de comentar? Essa questão da homossexualidade não é, será sempre pontual, será sempre uma questão em que vai permitir que estejamos aqui cada vez mais a abordar essas situações, porque os estudos estão sempre a ser atualizados e até hoje não temos um estudo que de alguma forma defina isso como doença. De alguma forma, para aqueles pais em que acabam por ver os seus filhos, né? De alguma forma, uns aceitam, não é, com maior facilidade, outros nem por isso, outros de alguma forma acabam por levar a uma igreja para ter um acompanhamento, mas os outros de alguma forma vivem com isso escondidos. Doutora, Até... desculpa cortá-la. Conhecendo o padrão da sociedade, aquilo que nos caracteriza de que é o homem a morar com mulher, ter relacionamentos, será que não poderíamos talvez analisar de uma outra forma e fazer com que estas pessoas que dizem ser homossexuais poderiam ter algum acompanhamento para saber o que aconteceu? Porque há outros que poderiam tornar-se homossexuais por influência ou talvez de um abuso que sofreu e assim
querer despertar. Tocou num ponto, não é? Falou do abuso. Obviamente que uma das questões também dessa questão da homossexualidade muitas das vezes também tem a ver com o abuso sexual. Também tem muito a ver com o facto em que a violência doméstica que muitos filhos acabam por acompanhar por parte dos pais. A questão do abuso sexual muitas das vezes faz com que esta criança ou adolescente, ou mesmo até adulto, depois de alguma forma tenha assim nojo, não é, da sua condição sexual, de alguma forma acaba por ter atenção ou ter interesse, não é, numa outra, não é, em querer se apresentar numa outra orientação sexual. Tem também a questão aqui da violência doméstica. Muitas das vezes, e também chamar aqui a atenção aos pais, essa questão dos filhos assistirem muitas das vezes, agressão, a violência doméstica por parte do pai com a mãe. Muitas das vezes, principalmente para os filhos, acompanha, não é, vê o pai agredir a mãe, muitas das vezes acaba ele em querer ser afeminado ou ser homossexual, muitas das vezes por achar que aquele, não é, uma forma em que ele querer vestir aquela capa de alguma forma em que queira proteger, não é, se expressar e levantar em proteção das mulheres e vice-versa. Então, pode ser também aqui o caso de abuso sexual, de violência doméstica, em que essas crianças, vamos assim dizer, crianças, adolescentes, não é, acabam por acompanhar por parte dos pais e de alguma forma acaba por ser resultado e tem como resultado a homossexualidade. Muito então bom. vamos dizer que tem sim alguns fatores que também influenciam a este comportamento. Muito bom, doutora. Agora vamos estender o nosso sinal à rua onde está a Domingas, que também foi ouvir a opinião dos nossos angolanos, nossos irmãos, que queriam falar sobre esta mesma situação. Vamos acompanhar estes depoimentos, depois voltar aqui ao estúdio e continuar a nossa conversa. Falar dos homens sexuais é falar de um grupo de pessoas que, né, escolheram viver essa realidade. Eu fiz uma pergunta caricata, inclusive, no meu Facebook. O que é que achas, uma pergunta meio retórica, o que é que achas da tua filha de 10 anos, no caso uma menor, partilhar o mesmo balneário ou quarto de banho com um matulão de 50 anos porque se sente mulher? A juventude tende a normalizar. Acredita que de alguma forma o homossexualismo tem influência negativa para a sociedade angolana? Chega a ser um perigo para a sociedade angolana. Eu, como cristão, acredito em Deus, acredito numa só essência que Deus fez homem e mulher. Então eu não posso compactuar dizendo que os homens homossexuais trouxeram algum proveito para a sociedade. O homossexualismo põe a humanidade, a continuação da humanidade em ameaça. Acho que influencia muito, principalmente nos adolescentes. Muitos adolescentes, de tanto verem isso, também querem se tornar no mesmo. Vamos descobrindo que várias pessoas, inclusive pessoas que muito influenciaram o mundo, e hoje em dia descobrimos que, na verdade, são homossexuais, são gays ou são lésbicos. Eu tive um amigo, uma pessoa bem dotada, tu vê como eu pareço, e mais tarde ele disse que é bissexual. Reprovo taxativamente, porque é uma questão não ética também do ponto de vista da moral, e também a Bíblia em si condena. Não são pessoas normais, são pessoas possuídas. Eu olho como depravação. Acredita que eles já nascem assim ou são influenciados pelo meio social? Não acredito que eles nascem assim e também que sejam influenciados pelo meio social. As outras pessoas têm umas razões, se calhar algumas pessoas, por exemplo, mulheres, eu conheço mulheres que são lésbicas, passaram por estupro. Eu tenho uma amiga que hoje já tem um irmão estranho, mas diz que foi estuprada pelo tio desde pequena. Então começou a ter remorso pelos homens à medida que o tempo foi passando e hoje está lá, é uma lésbica. Eu por acaso respeito, porque a sociedade é feita de diferença, mas isso é uma deturpação e eu espero que a gente reveja esse lado. O conselho que eu deixo, sendo eu cristão, a única coisa é se entregar a Deus. Entregar Jesus Cristo como o único Salvador e Deus, através do Espírito Santo, vai poder mudar a sua história. Doutora, eu vou começar consigo mais uma vez para tocar num aspecto que foi dito por um dos intervenientes, que falou do estupro e o certo trauma que uma das suas amigas teve porque foi abusada anteriormente.
Certo, nós acabamos recentemente de falar sobre alguns fatores que influenciam, não é, esse comportamento. Algumas pessoas, de alguma forma, acabam por decidir ou acabam por escolher essa condição por conta mesmo de um trauma que acabam por vivenciar relativamente sobre essa situação. Imagina, ela acabou por falar da questão da amiga, não é, que durante um certo tempo foi abusada. Então a pessoa acaba por criar repressão, não é, acaba por ter um olhar diferente aos homens, não é, dizer que os homens de alguma forma, imagina que se ela fosse sempre tocada por um homem, de alguma forma ela ia sempre lembrar desse abuso sexual. Então daí preferir uma mulher, não é, procurar a sua felicidade, procurar esse afeto que se calhar ela gostaria de ter por parte de um homem, mas encontrou numa mulher. Daí nós não julgar de alguma forma e de alguma forma acolher estas pessoas. Mas agora, tem essa questão, não é? Temos aqui a questão do estupro, que uma coisa leva a outra, e essa pessoa, não é, de alguma forma, já não quer ter contato com o homem. Em que situação é que nós colocamos aqui a questão bíblica? Porque essa pessoa revela-se numa mulher, porque ela já não quer ter nenhum contato com o homem, a não ser que ela queira passar por uma terapia para que se trabalhe esse trauma e posteriormente, de alguma forma, ter um olhar diferente com o homem. Ela pode muito bem ter contato social com o homem, mas para ter contato sexual com o homem, essa pessoa não vai ter em resultado desse trauma. Como é que tu vais entrar e pedir que essa pessoa se entregue a Deus? Porque muitas das vezes, se calhar, para esta pessoa não é uma questão que tem a ver com Deus. Acredito que essa questão o pastor pode responder. Na verdade, a vida é feita de escolhas. Sim e o não. Mas ela, aqui, a senhora, no caso daquela que nós acompanhamos, sim, ela foi esforçada, ela não escolheu. Certo, certo. Foi esforçada, ela não escolheu, certo. Depois desse ato, ela tomou decisão, ou seja, uma escolha, né? Por medo, as coisas que aí o nosso caro amigo falou. E decidiu ter essa vida. Ou decidiu ser assim, certo? Eu não vou condenar a escolha de ninguém. Cada um se senta bem da maneira que ele achar. Ou seja, são duas escolhas, sim ou não. Mas essa escolha, tem escolhas que podem nos trazer coisas positivas e outras que podem trazer coisas negativas. Eu agora vou voltar novamente, na mesma conversamos até. Eu queria já tanto falar isso. Isso também, conforme estava a falar a nossa doutora, isso parte muito dos pais. A Bíblia nos ensina que desde pequeno nosso pai deve nos mostrar o caminho da verdade. Ou seja, o caminho da palavra. Para quando nós um dia crescer, se deparar com um tipo desses problemas, nós não acabar por se perder. Quando nós não estamos nesse caminho, cedo ou tarde, o primeiro embate que vi, a primeira batalha que vi, nós acabamos por nos perder. Sim. E eu sempre falo assim, vamos lembrar da história de Ana. Ana é uma mulher que pediu filho a Deus, Deus ouviu, de certo modo Deus deu esse filho, que esse filho chama-se Samuel. Mas o primeiro passo da Ana não foi guardar esse filho sendo o primeiro, sendo um filho que ela passou por muito sacrifício para ter. O primeiro passo que a Ana teve era entregar o seu filho na presença de Deus, ou seja, na casa de Deus, para servir a Deus. Ou seja, crescer com a educação cristã. Quando nós pais levamos os nossos filhos crescem com outro tipo de educação. Independentemente do que tiver que acontecer, os nossos filhos têm outro tipo de educação. Dá para perceber? Então, eu acredito ainda que são escolhas que eles tomaram. São escolhas. Pastor, de acordo com a análise que tinha feito anteriormente, tem um trecho na Bíblia que diz que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Certo. E o pastor disse que, de certa forma, o homossexualismo é negativo, são demónios que, de certa forma, possuem as pessoas. Certo. E a Bíblia ainda nos diz também que as más companhias corrompem os bons princípios. Certo. O pastor disse que tem amigos nesta condição, homossexuais. Não contrariar a palavra de Deus, mas Jesus se fez de gentil para ganhar os outros. Ou seja, em todo momento ele se fez de pobre para ganhar pobre, se fez de muitas formas para poder ganhar quem estava perdido. E é dessa maneira que nós trabalhamos. Na verdade, eu não estou de acordo com a vida que esta pessoa tem ou com a transformação
que houve na vida desta pessoa, certo? Mas a maneira certa de eu poder ganhar essa pessoa não é manter a distância. É estando próximo dessa pessoa, dia após dia, passando a palavra de Deus, e essa pessoa até chegar a um certo ponto em que ele mesmo vai entender da palavra que está a ser passada. Jesus diz sim, não podemos estar no meio de carnecedor, mas Jesus comeu com as pessoas que não eram religiosos. E quando lhe perguntaram, Jesus respondeu, não vi para ganhar aqueles que são, mas para aqueles que não querem. Não são. É essa a missão que até agora nós estamos fazendo. O pastor concorda com a opinião de um dos intervenientes aí na rua que disse que, de certa forma, a continuação da humanidade está ameaçada com a vinda da homossexualidade? Na verdade, sim. Pelos números que agora ela foi aumentando, sim. Qual é a sua visão, doutora? Bem, eu acredito que não, porque as futuras gerações estão ameaçadas por qualquer uma situação que, de alguma forma, nos é apresentada, tanto para a homossexualidade, tanto para os outros casos que nos são apresentados. A homossexualidade, se calhar, é só mais um caso em que nos é apresentado, de alguma forma, temos que, para uns gerir, para uns aceitar, para outros, de alguma forma, ter que reprovar, ter que ser violentos com esta situação. Porque acredito eu que, hoje em dia, pelo menos em outras sociedades, essa questão da sexualidade já é, vamos assim dizer, aceitável. E tantas outras formas que até acabamos por ver relatos de mães, não é, de pais que filhos com 10 anos já começam a apresentar comportamentos voltados para esta condição e que são aceitáveis. Obviamente que aí há um controle por parte desses pais, tem um processo de acompanhamento, não é, do tipo, não, olha, eu te aceito como tu és, eu te respeito, o que tu decidires será bem-vindo. Obviamente que para uns é aceitável, tem esse acompanhamento, até que depende muito bem, se chegar numa fase adulta, a pessoa não se aceitar mais como sexual, não é? Também se calhar por outras influências, e ter que voltar, não é, a ser a condição heterossexual. O que é que acontece? Hoje nós temos aqui exemplos, muitas das vezes, nas nossas mesas, quando se calhar a criança quer brincar com boneca, quer brincar, a menina quer jogar bola, nós pais já queremos de alguma forma proibir isso, a pensar que não, mas, oi, boneca é para boneca, boneca é para menina e a bola é para rapaz. Sem necessariamente, nós acabamos de alguma forma por incitar esse interesse na criança, em querer de alguma forma procurar saber por que é que me proíbem de brincar com boneca, porque a criança pode muito bem brincar com boneca, sem necessariamente futuramente ela ter que se tornar homossexual. Em relação a esta visão, pastor? Na verdade, essa vamos visão... deixar que a criança escolha brincar com o brinquedo que quer ou vamos influenciá-la a fazer o que nós achamos ser o certo? Conforme estava a dizer a nossa doutora, até esse tipo de brinquedo, né? Estamos a falar de brinquedo, ela não influencia em nada. Mas sendo pai, nós temos que estar atento. Não influencia ou seja, mesmo, precisamos estar atento. Assim, essa questão de influência de um brinquedo ou de um homem brincar. Eu vou dar um exemplo, não é, de uma pessoa próxima que gosta muito de brincar com o meu cabelo, não é? Mas gosta muito de brincar com o cabelo, gosta muito de cozinhar. Mas eu já olho para isso como um talento. Do tipo, se a pessoa gosta, se é um menino que gosta de cozinhar, gosta de mexer com o cabelo, por que eu não reforço esse interesse dele por culinária, cabeleireiro, e mais tarde vir se tornar um chefe de cozinha? Por que nós temos que olhar sempre para essa condição como se a criança fosse ou vai vir se tornar homossexual? E realmente nós, de alguma forma, saber que não, aí tem um talento. Se calhar o talento dele é mesmo para ser chefe de cozinha. E se tem um restaurante, ser um chefe de cozinha renomado. Por que a criança não pode brincar com o cabelo se ele pode se tornar um cabeleireiro? Nós realmente temos homens que trabalham, né? Que lidam com o cabelo das mulheres e que estão aí, não são homossexuais. Fazem até melhor, e se calhar fazem melhor que as mulheres. E começaram desde pequenos. Exato. Mas obviamente são conotados mais para brincar com o cabelo, então só pode ser virado. Usamos essa terminologia, não é? Só pode ser virado. Mas muitas das vezes também podemos olhar, não sempre para algum, vamos dizer aqui para a nossa sociedade, olhar isso muitas das vezes como, se calhar, talento ou reforçar isso que essa criança pode vir desenvolver futuramente. Criança ou adolescente, não necessariamente ver isso como uma diabolização, mas é criança, está a brincar com panela, porque está a brincar com... Exatamente. Pastor, peço desculpas cortá-lo, pode continuar. Queria apenas ouvir a opinião da doutora. Na verdade, isso não influencia em nada. Nada, mas precisamos estar atentos.
Ou seja, eu estava a conversar com alguém e falava sobre a educação. E eu dizia que a educação não começa, começa de casa, certo? Começa de casa, mas não para por aí. Certo. Nós como pai, ou seja, não sou pai, talvez aqui a nossa doutora também mãe, senhor, não para por aí. Nós temos que tirar essa educação que há dentro, também para fora. Como vamos tirar essa educação dentro para fora? Tirar sempre um dia de estar atrás dos nossos filhos, de uma maneira que ele não te vê, mas à distância estás a observar de concretamente como é que ele na rua, com os amigos, quais são as brincadeiras, com que tipo de pessoa ele lida. Nós, se fizermos isso, acredito que será coisas diferentes. Então esse caso de boneco não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É que a doutora estava a dizer. Às vezes nós vimos nossos filhos a pegarem aí. Mas se nós parar para pensar, talvez é um forte dele, é o futuro dele. Nós às vezes queremos traçar sonhos para os nossos filhos. Na visão cristã, é normal um homem ser cabeleireiro? É normal um homem desempenhar uma profissão que a sociedade decidiu dizer que é para a mulher? A palavra certa é trabalho. E a Bíblia diz que do trabalho o homem comerá. Sim. Desde que ele não está fora do trabalho, né? Ou seja, não está dentro desse assunto, está fora desse assunto. Ele simplesmente está a trabalhar. Nunca é mal, também foi isso. Fui cabeleireiro por muito tempo, antes de eu me tornar pastor. Certo. Muito bom. Agora, doutora, como é que avalia, como é que deveria ser, na sua visão, a atuação dos pastores, da religião em si e também da sociedade em função da homossexualidade? Bem, muito mais do que dizer avaliação quanto a isso, o que se pede, ao menos enquanto seres sociais, não é? O que se pede é respeito. Eu acho que de frente a isso não vai existir, porque não podemos obrigar ninguém a aceitar estas pessoas, não é? A não ser que sejam de alguma forma os seus pais, mas nós enquanto sociedades respeitar. Não existe respeito. Não existe respeito. E penso que também acontece, se calhar, com os pastores, uma vez também que fazem parte da sociedade, mesmo não de alguma forma aceitando, mas respeitam, porque recebem essas pessoas, assim como meu colega aqui disse, recebem essas pessoas para estarem próximas a elas, de alguma forma, com o passar do tempo, não é? Vão penetrando, fazendo aquele processo, não é, de acompanhamento, de cura, libertação, para que essas pessoas, de alguma forma, depois se revejam e pensem realmente se é isso que querem para as suas vidas. Mas, de forma geral, o que se pede é respeito a estas pessoas. Mesmo que nós não aceitemos essa condição dos homossexuais, ao menos aceitar ele como um ser humano que também respira, que também chora, que também tem problemas, que também está à procura do pão do dia a dia. Então, é respeito. Pastor, na sua visão, que faz com que tenha esta falta de respeito para esta classe da sociedade? Existe mesmo esta falta de respeito? Existe, na verdade sim, existe, porque tem pessoas que ainda não aceitaram. Eles não aceitaram por nada. Nós temos visto nas redes sociais eles a serem batidos, etc. Muitas coisas que têm acontecido. Mas, na verdade, eu sou da opinião da doutora, é respeitar. Aceitar não, é respeitar. Por que é que há esta falta de respeito? Será que os homossexuais é que influenciam a isto por conta da forma de vestir? Porque outros se sentem agredidos ao ver um homem a vestir como um outro homem. Sendo pai, e tem o filho ao lado e ver outro homem a vestir como uma mulher e andar como uma mulher, de certa forma ele se sente agredido, então tem esta atitude de querer faltar com respeito a agredir o homossexual. É por isto ou podemos olhar numa outra visão? Na verdade, eu sempre digo assim, isso está fora do normal. Então tem pessoas, e depende muito da maneira que as pessoas vão receber. Tem pessoa que recebe isso de uma boa maneira, ou de uma boa forma, mas há pessoa que recebe como se fosse um escândalo. Da maneira que ele veste, sendo ele não mulher, da maneira que ele fala. Isso, desta maneira mesmo, cada um tem recebido da sua forma. E uns recebem bem, outros recebem de uma maneira como se fosse escândalo, olhando para aquilo, escandalizam-se com aquilo e têm ouvido esse tipo de problema que aqui eu pareci. Esta questão da homossexualidade não é nova, como já falou. Existe algum relato de que a Bíblia já nos tenha evidenciado de que houve relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo? Na verdade, sim. São coisas que não são novas, mas a Bíblia já tem relatado sobre isso. Por isso que, estando dentro da palavra,
são coisas que para mim já não é mais fora do normal. São coisas que eu já sabia que cedo ou tarde ia mesmo acontecer. A palavra fala também sobre isso. Fala sobre isso, mas não há prova. Não há prova. Certo. Quer dizer que Deus alerta, mas não há prova. É como as guerras que nós estamos a ouvir. São alertas, mas Deus não aprova. Deus é amor, Deus não quer guerra, mas a guerra tem surgido. Estás a perceber? Deus, várias coisas por aí. Ele não aprova, mas surge, vem se manifestar. Doutora, em função das imagens ou da matéria que nós acompanhamos anteriormente, nós conseguimos sentir um posicionamento muito duro das pessoas que, de certa forma, não aceitam isso. Acabamos por olhar de forma geral, de forma dura, não é? Alguns posicionamento de algumas pessoas, mas entender que tem uma base para isso, não é? Qual é tem a base bíblica, a base da Bíblia, que nós sabemos, não é que o homem foi feito, não é? O homem foi feito para a mulher, e nós de alguma forma já encontramos esses conceitos, não é? Já encontramos esses conceitos da sociedade. Então, porque desde que nós nascemos, nos é passado do que só existe homem e mulher. Devemos ter esta desformatação. Não necessariamente ter essa desformatação, não necessariamente ter que desformatar isso e dizer que não, agora existe homem com homem, mulher com mulher, mas como nós nascemos e crescemos com essa formatação de que o homem é com a mulher, obviamente que quando tu te deparas com essa situação, também assustas com isso, daí essa dureza, esse julgamento por parte das pessoas, porque tem uma base. E se já tem essa concepção por parte da sociedade em que o homem deve apenas relacionar-se com a mulher, tem aqui a luz da Bíblia de que não é Deus fez o homem para a mulher. Então, ter que receber isso de forma positiva numa primeira instância não é fácil para ninguém. Certo. Por isso que ainda estou a dizer que isso é um processo. É processo. Até ele aceitar a verdade. Certo. Agora vamos fazer mais uma pausa aqui na conversa com os meus convidados, que está a ser muito boa. Espero que você que está a acompanhar também esteja a gostar. E lhe convido já a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, compartilhar e assim poder fazer com que a TV Jovial esteja perto de todos os angolanos e não só. Vamos acompanhar o relato de 2 jovens que assumiram-se homossexuais, gays, e explicam na primeira pessoa de como é que tudo começou. Vamos a isso. A minha orientação sexual descobri com meus 10 anos de idade, porque aí eu já tinha uma noção do que era. Mas eu passei a entender melhor com uns 14. 10 anos, eu já notava a diferença com outros rapazes da minha idade. Eu preferia brincadeiras de meninas do que de rapaz. Também algo que eu notei que era muito estranho na novela, sempre todas as meninas tinham uma paixoneta por uma personagem de uma telenovela. Eu sempre me apaixonava pelos homens e eu achava estranho. Na altura eram poucos homossexuais a se assumirem, né? Então eu só ouvia titica já há muito tempo, mas depois eu fui investigando com uns já 10, 11 anos, 12. Fui investigando e daí eu soube que sim, eu era diferente, mas especial também. Este é um trecho de uma entrevista que nós encontramos pela internet, então decidimos trazer aqui e eu vou querer ouvir já a opinião do pastor. Vamos dizer, em relação ao que disse anteriormente, estas pessoas foram endemoniadas muito cedo. Sério. Se nós vemos a primeira entrevistado, disse que apercebeu-se que... É só levantar um pouquinho mais. Apercebeu-se dessa situação quando ele já tinha 10 anos. Quer dizer que muito antes de 10 anos, ele era alguém normal, era um homem, como todos os homens. Por isso que eu vou dizer novamente, eu ainda olho para isso como um demônio. Ele nasceu bem para depois se tornar assim. Doutora, qual é o enquadramento? Olha, nós acabamos por acompanhar sempre esses casos, muitas das vezes... Relacionado ao que nós ouvimos? Sim, é mesmo. Não é? Porque muitas das vezes eles começam na puberdade, falou 10 anos, estamos aqui a falar de puberdade, adolescência. E quando não são expressados, nessa fase, nós acabamos depois de ver pessoas se calhar com grande porte, engravatados, que acabam por expressar a sua homossexualidade. Não é?
O que é que acontece? Muitas das vezes, não é, falou aqui da questão, e até apresentou o caso da televisão, as redes sociais, o que aquelas pessoas consomem de alguma forma, pode notar que foi influência de uma novela. Se calhar, a paixonete que as meninas de alguma forma tinham por aquele rapaz, a forma com que elas apresentavam a paixonete por aquele rapaz, de alguma forma também surtiu um efeito psicológico na cabeça desta adolescente ou desta pessoa que em causa, fez com que ela de alguma forma se apaixonasse por pelo personagem da novela. E daí a pessoa de alguma forma ter interesse, não é? Se calhar começou a constituir interesse por este rapaz na novela e de alguma forma assim com os outros homens. Nós realmente não temos aqui casos, não vamos assim dizer, de crianças, vamos assim dizer, crianças que de alguma forma assumem-se como homossexuais. Obviamente que essa expressão vem mais na adolescência, vem mais na fase adulta. E tem um também que falou, não é, de uma figura pública, não é, que tinha como referência, mas por saber que se calhar, como já é figura pública, se calhar tinha mais espaço para expressar a sua sexualidade e fez com que essa pessoa, não é, o adolescente em causa, ficasse engavetado, ou seja, que a sua expressão ficasse engavetada. E deixa eu só reforçar aqui algo que eu falei, muitas das vezes essa questão da sexualidade da adolescência tem muito a ver com a identidade. Porque nessa fase em que o adolescente está à procura da sua identidade, em que ele quer provar um pouquinho de tudo. E muitas das vezes nisso de querer provar um pouquinho de tudo, ele também encontra-se com isso, consome essa questão, pode ser uma outra, mas imagina que ele queria provar tudo e encontrou esse interesse por um outro homem, encontrou interesse por uma outra mulher. Então, como ela queria experimentar tudo, ela experimenta, ela gosta e ela fica por aí. Em função há pessoas que não conseguem aceitar-se por conta da dureza que a sociedade encara esta situação. Os pais, a família em casa também encaram esta mesma situação. Já teve relatos de pessoas que morreram, tiraram a própria vida, ou então que estão em depressão profunda por serem homossexuais e não assumirem porque estão a sofrer esta agressão da sociedade? Sei que há, sim, relatos de pessoas que já tiraram a sua vida por não serem aceitos, não é, passar por esses julgamentos. Já houve, sim, relato de famílias que, de alguma forma, acabam também por ser violentos com essas pessoas, porque nós, em si, em volta disso, nós temos, sim, esses relatos. Não tem como não ter relatos, tanto na nossa sociedade como nas outras sociedades, relatos sobre isso. Aqui, pelo menos, tenho relatos de alguns jovens de uma associação voltada a esta questão. Não sei se é permitido falar aqui o nome da associação, então. Sim, por favor. A Associação IRES, não é? Que é uma associação LGBT. Sim, relatos, tem página no Insta, relatos de membros desse grupo que já foram, sim, mortos por conta desses julgamentos. Mas vale dizer que o julgamento em si, que essas pessoas recebem, de alguma forma, desencadeiam para a depressão. Certo. E como resultado, nós temos suicídio. Exatamente. Pastor, certamente a Igreja não prima ou não quer que estas pessoas homossexuais morram e passem por isto que a doutora acabou aqui de relatar. A sociedade é cristã, a sociedade é religiosa. Como é que vocês têm feito, para poder ajudar ou influenciar a sociedade a tratar da melhor forma as pessoas homossexuais? Ensinando amor a essas pessoas, mostrando que Deus é um Deus que não é diferente, Deus é para todos e que cada um que aqui se encontra tem sempre um privilégio de ser ouvido ou ser mudado. Então, dessa maneira, falando de amor na igreja, amar o seu próximo como a ti mesmo, aí o pessoal todo, ou seja, o povo, vão pegando uma outra visão de encarar essa situação. Qual é a melhor forma? Queria comentar? Não, o colega, o pastor, falou aqui dessa questão do amor ao próximo. Muitas das vezes são as pessoas, não é, que estão mesmo, que fazem parte da dinâmica da igreja, que são ativos de alguma forma, que acabam por ter esse comportamento. Há uma falsidade aí. Ou seja, até é bonito, não é, ao falar isso, mas na realidade não é assim que funciona. Cada um de nós tem o seu ponto de vista nisso.
Não vou dizer que não, também não vou dizer que sim, mas eu nunca vi. Talvez a doutora já viu, então seja bem-vindo o que a doutora aparecer agora, né? Mas não é isso que eu vejo. Eu vejo diferente. Quando se fala mesmo da igreja concernente a isso, eu vejo sempre totalmente diferente, ou seja, amor. Acima de tudo. Obviamente que dentro da igreja, pastor, desculpa-me falar sobre... Obviamente dentro da igreja, todo mundo é, vamos assim dizer, todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. Obviamente dentro da igreja, ninguém vai sair, ninguém vai levantar e julgar o outro na igreja. Mas as pessoas julgam onde? Nas redes sociais, julgam na rua. Nós acabamos por acompanhar a forma, a dureza com que essas pessoas, de alguma forma, têm, não é? Sobre estas pessoas. Não estamos aqui a dizer que as pessoas, de alguma forma, têm que aceitar, provavelmente respeitar, mas que, pelo menos, olhar esta pessoa como um ser humano, assim como ele, não é? Porque tem essa questão da homossexualidade, tem a questão também do bullying. Será que eu já me coloquei no lugar dessa pessoa? O que eu estou a fazer? Será que essa pessoa pode desencadear uma outra doença? Tá bom que eu até, de alguma forma, acabo por colocar a homossexualidade de lado. Mas o que eu faço com essa pessoa, a questão bullying, porque alguns acabam por desenvolver essa questão, que eu aqui agora acabei por falar, de desencadear a depressão. Será que o que eu faço, o julgar, o violentar, não estou a prejudicar o outro ser humano? Será que eu estou a amar o próximo como realmente eu me amo? Nesse caso, a doutora está a dizer dentro da igreja. Não, porque quando eu digo dentro da igreja, não estou só a me referir assim num espaço físico. Porque essas pessoas dentro da igreja, obviamente que vão falar assim bonito, não vão julgar, não vão levantar. Mas fora, né? Fora, as pessoas fazem isso. Obviamente que não vai ver assim alguém a falar isso, mas essas pessoas estão onde? Essas pessoas da igreja estão em qualquer canto, estão nas redes sociais. Certo. Vou repetir a mesma coisa que eu estava a dizer há pouquinho. A vida é feita de escolha. O ser pastor, eu sou, o outro é, mas a maneira em que eu vou lidar com as pessoas pode ser diferente do outro pastor. Na verdade, eu ainda vou ter outra visão diferente, que a igreja é amor. Agora, se a doutora já viu, notou, viu no Facebook, WhatsApp, televisão, outras cenas, isso, na verdade, eu nunca vi. Eu realmente eu mostro uma outra coisa, e não mostro porque a doutora disse, uns até parentam ser, mas concretamente não são essas pessoas. O que eu mostro é o que eu sou mesmo. Pois. Agora, pastor, de formas a ajudar aquelas pessoas que estão a ter este espírito maléfico a surgir ou a surgir dentro de si, qual é a melhor forma de poder acabar com esta situação? O meu povo sofre por falta de conhecimento, ou seja, entendimento. Às vezes as pessoas têm lutado por falta de conhecimento. Eles ouvirem também a palavra de Deus. Porque se eles agem dessa maneira, alguma coisa também está errada. Ou seja, ou eles sabem demais ou não sabem. A missão da igreja é passar a palavra a essas pessoas, falando do amor. Como assim saber demais? Do amor ao próximo. Do amor ao próximo. E acredito que nesse sentido, assim, nós conseguimos mudar a sociedade. Como assim saber demais? Cada um entende da sua própria maneira, certo? Da sua própria maneira. É tipo o nosso parecer agora aqui. Eu aqui estou a falar do meu lado, a doutora fala do seu lado, mas acredito que não foge muito. E estamos a falar também da sociedade, como a sociedade encara, como a sociedade tem feito esses tipos, como a sociedade tem se comportado desta maneira. Cada um tem o seu ponto de vista, né, certo? O seu ponto de vista, a sua maneira de agir. Quando eu falo que eles conhecem demais, segundo aquilo que eles entenderam, que faz com que eles tenham que se comportar dessa maneira. Então, posso dizer que eles conhecem demais, cada um tem o seu conhecer. Certo. Eu, na verdade, o meu ponto de vista é esse. O ponto de vista dele é aquele. Então, é uma força de expressão. É uma força de expressão dizer que eles conhecem demais. Ou conhecem mais, melhor dizer. Doutora, como educadora sexual também, é possível alguém, nesta curiosidade que gira em torno da sexualidade, querer ter envolvimento com alguém do mesmo sexo sem ser homossexual? É possível, sim. É possível porque nesse quesito sexualidade,
as pessoas querem de alguma forma, alguns de alguma querem experimentar um pouquinho de tudo, não é? Porque de alguma forma tem um conteúdo, não é, erótico, tem um conteúdo pornográfico quanto à sexualidade que permite com que essas pessoas tenham interesse em saber como é que isso funciona. Deixa eu experimentar isso. Então, muitas vezes nós chamamos aqui de fantasia sexual. Então, posso dar o caso em que essa pessoa apenas tem uma fantasia em querer envolver-se com um homem sem necessariamente ser homossexual. Vamos dar aqui um exemplo. Nós consideramos fantasia sexual aqueles casos em que existe um sexo a três. Muitas das vezes é um homem com duas mulheres, muitas das vezes são dois homens e uma mulher e vice-versa. Daí, não é, muitas das vezes, ter esse envolvimento nesse interesse sexual, nessa fantasia sexual, ter esse contato sexual entre homens, mas não necessariamente essas pessoas serem homossexuais, ser apenas uma fantasia ou um outro nome que nós também usamos, uma brincadeira sexual. Já estamos mesmo já a concluir o programa. Gostava de ouvir as suas últimas considerações em relação a este tema que nós aqui analisamos, a influência da homossexualidade na sociedade angolana. Bem, o meu parecer quanto a isso vai voltado aos pais, que de alguma forma tenham atenção aos seus filhos, que falem abertamente sobre educação sexual, porque acredito eu que trabalhar educação sexual desde cedo com os filhos, de alguma forma, permitirá que um ou outro não assuma ou de alguma forma tenha ou queira ter esta orientação sexual, porque acredito eu, muitas das vezes isso também é resultado da pouca ou mesmo ausência de educação sexual que alguns pais não dão aos seus filhos. E a sociedade, de forma em geral, respeitar o próximo, é o que se pede. Pastor, ficou alguma coisa por dizer? Na verdade, não vou fugir do mesmo conselho da doutora. Eu deixaria o mesmo conselho também. Os pais apertarem mais na educação, conforme estava a dizer. Não basta só em casa, mas também um acompanhamento até fora de casa, para conseguirem notar concretamente fora de casa como é que seus filhos têm se comportado. E por outra, a religião. A religião faz mesmo falta. Um bom pai tem que ser como Jó, que se levantava de madrugada e assim orava pelos seus filhos. E uma boa mãe tem que ser como a Ana, que não deixou de levar os seus filhos à casa de Deus, mostrando a verdade no que concerne a palavra de Deus. E o amor ao próximo. Nós temos que olhar para as pessoas como nós mesmos. Nós estamos aqui a conversar, mas eu estou a me questionar algo. Estamos aqui a falar tudo bem. E se isso acontecesse nas nossas próprias famílias? Tá. Eu estou a me questionar sobre isso. Mas, contudo, eu deixo o conselho de nos armarmos uns aos outros, assim como diz a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado também à doutora. Espero que tenham gostado de estar aqui comigo durante uma hora de conversa. E assim também esteve desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto. Muito obrigado. Olha, os temas que nós aqui trazemos, vocês já sabem, são feitos a pensar em si. Trazemos para que você possa analisar, possa dar a sua opinião também, porque as perguntas que nós aqui vamos deixar claro são perguntas que você fez uma vez nas redes sociais, perguntas que você fez a um doutor, fez a um jornalista, então eu faço para que você tenha resposta das áreas que nós aqui vamos trazer. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, compartilhe e esteja sempre ligado à TV Jovial. Tchau, tchau, se cuide e faça sempre o bem.